Diego Pavão está aqui com a gente para a gente falar daquele assunto que expusemos uma parte ontem, e foi bem interessante a explicação que o Diego trouxe para a gente, e hoje também já contamos que chegou ao fim aquele tratado nuclear, que limitava os arsenais dos Estados Unidos e da Rússia. O temor agora é por uma aceleração da corrida armamentista no mundo. Porque, Diego, aliás, bem-vindo, nosso editor de assuntos internacionais, Diego Pavão. Se você não tem uma regra, uma fiscalização, é meio que cada um por si, então cada um desenvolve o que quiser? Exatamente, essa é a grande questão no momento, Elisa. Bom dia para você, bom dia para quem acompanha o live em casa. O fim desse acordo, ele não é só sobre Estados Unidos e Rússia, que eram os signatários desse acordo. Ele, na verdade, o fim desse acordo afeta outras nações que têm, vamos dizer assim, inclinações nucleares ou pretensões nucleares. Isso é muito importante. A mensagem geral que, na verdade, isso passa é o seguinte: bom, se as duas maiores potências nucleares do mundo, Estados Unidos e Rússia, que juntas detêm 90% do arsenal nuclear hoje, se essas potências não vão mais seguir limites, alguns países podem se questionar e falar por que nós, então, precisamos seguir algum limite. Mais do que isso, esses países podem falar o seguinte, Elisa: olha, eu preciso acelerar e tentar me equiparar a esses outros países, Rússia e Estados Unidos, por uma questão de segurança nacional. Eu não posso ficar para trás. É essa, de forma geral, a mensagem que o fim desse acordo passa para outras nações. E aí a gente vai explicar agora as 3 nações que mais se beneficiam do fim desse acordo nuclear entre Estados Unidos e Rússia. Vamos mostrar no nosso telão um mapa que a gente preparou sobre quem se beneficia do fim desse acordo. Primeiro, o mais óbvio nesse cenário é a China, Elisa. Importante dizer, quando esse acordo foi firmado lá em 2010 e entrou em vigor no ano seguinte, existia muito ainda aquela lógica do mundo bipolar, ou seja, Estados Unidos e Rússia. Esses 2 países, na época, consideravam que a China tinha um arsenal pequeno ainda naquele momento, que não fazia sentido, ia ser mais complicado também colocar a China, porque a China também não ia aceitar inspeções, né? Exatamente, um acordo. Então, a China acabou ficando de fora desse acordo. E essa é a grande crítica, por exemplo, que os Estados Unidos fazem hoje a esse acordo. Porque essa ordem mudou de 2010 para cá. A China conseguiu expandir o seu arsenal nuclear. A estimativa hoje é que a China tenha 600 ogivas nucleares já desenvolvidas, já prontas. O Pentágono acredita que esse número pode chegar a 1.000 em 2030. Ou seja, esse arsenal está em plena expansão. E os Estados Unidos entendem que não dá mais para deixar, ou não daria mais para deixar a China de fora de um acordo que limitasse esse acordo, porque limitasse esse arsenal, porque esse arsenal está em plena expansão. Bom, e aí a gente vai depois para o segundo país nessa lista, que é o Irã. Elisa, a gente sabe, muito se discute se o Irã já tem ou não uma bomba nuclear desenvolvida. A comunidade internacional, a comunidade de inteligência é muito dividida em relação a isso. Tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não, mas que o Irã está muito perto, já enriqueceu urânio suficiente para isso, já teria os meios de chegar a uma bomba nuclear. E aí a lógica que vem em relação ao Irã é a mesma coisa. O Irã já se submeteu a muitas inspeções de órgãos internacionais, justamente para entender qual era o tamanho do seu arsenal nuclear e se há um. E o Irã olha o fim desse acordo e também fala: se os Estados Unidos e a Rússia não vão mais se submeter a limites, eu também não preciso mais me submeter a esses limites. Ou seja, isso até enfraquece o que está acontecendo agora, porque os Estados Unidos estão tentando levar o Irã de volta à mesa de negociação. Vai ter, ou deve ter amanhã, uma conversa em Omã, no Oriente Médio, ali no Golfo, para ver se existe alguma possibilidade de acordo que limite o arsenal do Irã. E aí, quando a gente tem os Estados Unidos saindo desse acordo, aí toda essa lógica se enfraquece muito. Dúvida, Diego. Aliás, tenho várias aqui e vou te fazendo enquanto a gente tiver tempo de curiosidade. Quando tende a haver uma checagem do poder bélico de um país, tem que ser alguém de fora? Por exemplo, você citou o Irã. É alguém que tem que ir de fora, de, sei lá, um conselho, alguma coisa para fazer uma checagem? Isso. Existe um órgão ligado à ONU hoje, que é a Agência Internacional de Energia Atômica. É esse órgão que tem os inspetores responsáveis por ir até o Irã
para saber, esse órgão, inclusive, era o que fazia a fiscalização quando o Irã estava naquele acordo nuclear com os Estados Unidos. Esses inspetores iam até o Irã, fiscalizavam as usinas do Irã e diziam se o Irã estava ou não cumprindo com aquelas obrigações que aquele acordo previa. E aí, por último, Elisa, só para a gente encerrar, porque eu sei que a gente já está com o tempo acabando, a Coreia do Norte. Aquele país que literalmente perturba o sono do Japão e da Coreia do Sul com aqueles testes de mísseis balísticos. Já temos informação que a Coreia do Norte tem, sim, ogivas. E aí, Elisa, é a mesma coisa. Essa lógica fica enfraquecida. A Coreia do Norte, quando ela vê outros países como China e Irã expandindo seu arsenal, ela se sente menos isolada e menos pressionada a não fazer isso. Então, é por isso que o fim desse acordo afeta todos esses países e muda a dinâmica dessa corrida armamentista que já existe há anos. Sim. Só que ela fica acelerada agora com o fim desse acordo. Pois é.